kurinanza soya minga irumala we finale dia konda waseke kumabaya bita kurinanza pen soya minga irumala we finale dia konda waseke kumabaya. Sejam bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca e vos falo, como sempre, desde a lindíssima cidade de Miami, no estado da Flórida, na Costa do Sol, aqui no Atlântico Norte dos Estados Unidos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora, para toda a audiência ali no mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina e Europa, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, Timor-Leste, Macau e partes do Sri Lanka. Saibam todos que para mim é um prazer imenso pronunciar entrar nas vossas casas através da maior rede social mundial, o YouTube, para vos servir e logo servir o nosso lindo país, a República de Angola. Por favor, vos rogo para que acessem vossos vídeos Desperta Angola, o vosso único canal digital na língua portuguesa, o canal de reconciliação genuína entre todos os filhos e filhas de Angola. Este é o teu Desperta Angola, o canal, o teu único canal dos sem voz no Ocidente e para Angola. E com vista a colocarmos juntos um grãozinho de areia no processo de conciliação nacional em todos os filhos de Angola, incluindo a família do agora nomeado Presidente da República de Angola, General João Lourenço. E se você nunca teve acesso a este grande show de notícias, te sugiro para que dê uma olhada no YouTube, o teu Desperta Angola, e te prometo que jamais deixarás de acompanhar as boas novas vindas de Miami. E desde Miami para o mundo lusófono, porque só será aqui no Desperta Angola, onde você escutará verdades que nunca escutarias em um outro canal digital por aí, incluindo sobre análises do tema angolano em particular, do ponto de vista científico, e ou sobre o que diz a ciência, sobre todos os temas abordados, etc, etc. Completados com notícias sempre atualizadas sobre um panorama angolano, particularmente e cientificamente analisado a partir dos Estados da América pelo criador, produtor e apresentador do teu show, teu grande show de notícias, do teu Desperta Angola. Eis aqui, portanto, o ponto de vista do teu Desperta Angola. E por que razão o MPLA, os do MPLA, os chineses e o general João Lourenço estão a escravizar os angolanos na sua própria terra, ali na República de Angola? A escravatura, que é também denominada como escravismo ou esclavagismo, constitui a prática social cruel sobre a qual um ser humano assume o direito de propriedade sobre o ser semelhante, que para o efeito passa a ser designado como escravo ou escravizado, através da imposição da violência física e ou econômica e etc. Desde a antiguidade, os escravos eram legalmente quantas vezes definidos como sendo uma espécie de mercadorias ou despojos de guerra e etc. Nos tempos remotos, o custo dos escravos variava consoante as condições físicas do escravo, suas habilidades profissionais, a idade, sua procedência e o seu destino e etc. De facto, resumidamente falando, sempre quando um homem se torna escravo, ele termina numa tripla perda. Nomeadamente, a perda do lar, a perda do direito sobre o seu corpo e a perda do seu status político. O que resulta na sua dominação absoluta e ou alienação ao nascer, que como consequência o escravo se torna excluído da humanidade, entre aspas. Atualmente, apesar da escravatura haver sido abolida em todo o mundo, porém ele ainda continua a vigorar no Sudão legalmente. Assim, a escravatura ainda vigora ilegalmente em países tais como, melhor dito, a Índia, China, Paquistão, Nigéria, Etiópia, Rússia,
Arábia Saudita, Tailândia, República Democrática do Congo, Myanmar, Bangladesh, Mauritânia, Haiti, Coreia do Norte, Eritreia, Burundi, República Centro-Africana, Afeganistão, Camboja, Irão, Nepal e tudo indica agora também ali na República de Angola. Jean-Jacques Rousseau afirma, e cito: a força fez os primeiros escravos a sua cobardia, os fez perpetuar escravos. Repito, Jean-Jacques Rousseau afirma, e cito: a força fez os primeiros escravos e a sua cobardia os fez perpetuar escravos. Fim de citação. Para o Nicolau Machiavelli, o grande político poeta nascido em Florença, na Itália, ele afirma, e cito: como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Fim de citação. Para Petra Albert David Singer, afirma, e cito: a escravidão animal deveria ser enterrada com a escravidão humana juntamente no cemitério do passado. Fim de citação. Para Tobias Barreto, afirma, e cito: se o homem chora e continua escravo, de que foi Jesus salvar-nos veio? Fim de citação. Para efeito, na República de Angola, tudo indica de que o MPLA, o general João Lourenço e o regime dos narcotraficantes da cocaína dos marxistas de Luanda se transformaram em autênticos fantoches de Pequim ali no continente negro. Em virtude do MPLA e os do MPLA haverem, entre aspas, comido bilhões de dólares norte-americanos dos chineses. Razão pela qual agora a escravidão chinesa veio importada de Pequim para Angola com o patrocínio do MPLA e dos narcotraficantes de Luanda. Para efeito, os angolanos, a África e os países do mundo livre, incluindo os Estados da América, estão a escutar um áudio feito por uma jovem angolana e que está teimosamente a circular na vitrina do mundo, sobre o qual esta cidadã, que diz não temer pela sua morte, porém que prefere denunciar a escravatura que os chineses estão a submeter aos angolanos na sua própria terra, ali em Angola, incluindo na cidade de Kianda, Luanda, onde existem fábricas de plásticos transformadas em campos ou corredores da morte, ali em Angola, por parte dos chineses, com a conivência do MPLA e dos do MPLA e ou do regime dos narcotraficantes da oligarquia dos marxistas de Luanda. Para efeito, as fábricas localizadas no Calumbo, ali a norte de Luanda, são as principais ou os principais centros da escravatura ilegal em Angola, onde, através da violência física e ou econômica e todo tipo de humilhações, o general João Lourenço permite a continuação da escravatura ilegal dos angolanos na sua própria terra. Razão pela qual os chineses devem ser expulsos de Angola imediatamente, juntamente com o MPLA e os do MPLA, porque foram os únicos que comeram, entre aspas, o dinheiro da China e dos chineses e nunca submeteram legalmente os angolanos a uma escravatura sem precedentes, de maneira verdadeiramente vergonhosa e pior do que fizeram os colonistas portugueses do regime de Antônio de Oliveira Salazar, porém que chegaram a proporcionar saúde ou boa saúde e um bom sistema de educação, entre aspas, e todo tipo de infraestruturas em Angola para a manutenção de condições de vida condignas, se forem comparadas com a atual escravidão humana produzida em Angola pelos chineses e pela conivência, melhor dito, dos do MPLA e do general João Lourenço, assim como com a conivência do regime, repito, dos narcotraficantes da oligarquia de Luanda, quando os chineses que Pequim expatriou para Angola não passam de presos sacados das cadeias chinesas e que agora escravizam angolanos na sua própria terra, incluindo assassinatos de jovens angolanos de cujos restos mortais
lhes são retirados seus órgãos, etc., que costumam servir no negócio do negócio da China e ou dos chineses. Entre outras sevícias que o fantoche do general João Lourenço, o chefe dos barões da cocaína do MPLA, permite que os chineses usem, desusem, abusem dos angolanos na sua própria terra. Logo, chineses fora de Angola já. Foi o ponto de vista do teu Desperta Angola. Depois, do ponto de vista Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. Circula na internet um áudio feito por uma jovem angolana e que fala sobre sevícias que os chineses estão a praticar numa fábrica de plásticos em Luanda, nomeadamente em Calumbo, onde estão sendo escravizados angolanos com a conivência do regime dos narcotraficantes da cocaína dos marxistas de Luanda e encabeçados pelo general João Lourenço e pelo seu sócio Eugênio César Laborinho. Apesar das denúncias da jovem, da jovem, e que diz não temer pela sua morte, porém, como sempre, o casuno continua no seu habitual silêncio sepulcral. Queridos compatriotas, olha, Angola bateu no fundo, né? O camarada Lourenço, né, tornou-se um motorista, você não sabia, reticente, né? Se você sabe guiar, né? Lembre-se de que se você chega no entroncamento, né, e onde encontra eventualmente não a luz vermelha, né, mas a luz amarela intermitente, você não deve hesitar aí. Você tem de fazer as contas sobre se, não é, deves parar primeiro e deixar passar os outros ou você passa, né? Mas o que não deve fazer é exatamente criar uma hesitação. Você não deve hesitar. Se você hesitar, você choca, ou corre o risco de chocar. Tanto o camarada Lourenço está nesse momento, nessa situação. Até porque veio aqui nos Estados Unidos choramingar os americanos, que queria comprar armas, que queria não sei quantos. Mas os homens, olha, aqui este país não é República das Bananas, né? Os homens olharam para a cara dele e viram que ele continuava com os homens do Pacto de Varsóvia. A razão pela qual o Lavrov está em Luanda hoje, né? Lavrov está aí. E está aí para fazer o quê? Está aí para o camarada Lourenço continua a apoiar a guerra da Ucrânia. Não é? Ou seja, Lourenço é o presidente nomeado de Angola, né? Ele é um homem que anda um passo para frente e 2 passos para trás. Razão pela qual ele não se define. Mas a ideia é que ele está com os homens do Pacto de Varsóvia, né? Razão pela qual Pequim regou aí chineses, porque a ideia é a seguinte: você não sabia, os chineses estão em Angola, não é? São todos presos e psicopatas sacados da China e enviados para a terra dos pretos. Razão pela qual estão escravizados todo mundo ali. Isso número 1. Número 2. A ideia é que os nossos líderes em África, não é, têm de abandonar a mentalidade escrava. Não é isso de pensar de que os tipos claros são superiores aos negros. Isso não acontece aqui nos Estados Unidos. Olha, hoje vamos contar aqui, brevemente, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos nos primeiros anos, a diferença que eu notei aqui nesse país. Olha, eu sou cristão, confesso. E quando eu cheguei nas Américas, né, na década 90, aqui, por acaso eu tinha um amigo, né? Hoje vamos contar um pouco a minha história. Eu tinha um amigo ali no consulado de Angola, né? Do MPLA. Um grande homem naquele tempo. Que não vale a pena citar o nome dele, mas é um grande homem do MPLA. Até hoje continua aí continua a trabalhar com o camarada Lourenço aí. O homem que me ajudou. Entretanto, eu quando venho, eu ligo para ele, né? Eu saio de Angola. Numa madrugada, né? Das festas ali. Havia festa ali em Luanda e tal. Olha, hoje vamos contar um pouquinho. Hoje vocês vão rir ali. Eu vou contar um pouquinho como eu saio de Angola. Eu tenho os parentes aí na migração, né? E eu ia sair, né, naquele tempo. Você sabe que quando você vai sair de Angola, né? Se você é uma pessoa conhecida, né? Eu, Luanda, se você não sabia, eu sou cofundador, né?
da Aliança Evangélica de Angola. Eu era secretário executivo da igreja, atual igreja presbiteriana de Angola, né? E, entretanto, se você se lembra do falecido pastor Otávio Fernandes, né? Eu era membro do comitê executivo, naquela altura, juntamente com o falecido pastor Otávio. Então, era uma pessoa que já tinha certa visibilidade em Angola, né? Muita gente não via, mas eu tinha. Então, naturalmente, eu ia sair do país com a família, eu não iria sair de qualquer maneira. Teria que escolher uma altura própria para cair fora da Angola. E qual? Eu pus-me a pensar, de que teria que sair do país quando houvesse festa, né? E que festa? Do Natal, né? Eu fui no consulado aí, peguei o visto para toda a família e tal. Então, eu disse, bem, agora eu vou no Natal, eu vou sair qualquer dia. Então, o miúdo aí, meu sobrinho, disse, olha tio, olha, comprei uma garrafa de uísque aí. Porque esses tipos aí da imigração são bandidos, eles podem querer ver o teu visto e tal. Olha, eu de facto, isto... eu fui lá e comprei uma garrafa de uísque e tal. E pus numa festa. Agora chega no aeroporto, né? Os miúdos estavam, tio. Sabe que aí em Luanda, né? Todo mundo bebe. Né? Se meteram a beber as suas uísque aí, olha. Como eu sabia que estavam todos ali, porque aí em Luanda, aí assim, é um sistema corrupto, né? Então os rapazes, quando estavam a tomar o uísque, olha, eu terminei na sala de embarque com a família e até caiu fora do país. Se você não sabia. Foi no dia 31, né? De dezembro, né? Dia do Réveillon, né? De 97, que eu caio fora da Angola. Olha, quando estava, eu diria, quando o voo levantou, né? Olha, você não imagina a risada que eu não dei no avião aí. Né? Caí fora da Angola para Cape Town, na África do Sul. Então, esse meu amigo, que estava em Washington, né? Ele por acaso, eu cheguei em Cape Town, aí, na cidade do Cabo, na África do Sul. E eu liguei para ele, pá, como é? Estou com a vida. Não, olha, é o seguinte, você não vai agora, porque eu prefiro que você vá para Miami. Mas Miami por quê? Eu quero ir para... Não, aqui faz muito frio, para quem como na Europa. Prefiro que você vá para Miami. Você vai para Miami melhor, né? Porque lá eu tenho o número da minha igreja aí, eles me disseram, não, tá assim, não há problema, eu também te consigo aqui, tá? Qual é que você quer? Não, é melhor você ficar em Hollywood, tá? Ok, tá bem. Aí fiquei à espera no hotel lá, tranquilo, né? Na cidade do Cabo, na África do Sul aí, com a família. Até que 15 dias depois, o meu amigo mandou-me o número de telefone do rapaz argentino, né? Era argentino o rapaz. E quem me receberia, né? Eu diria no aeroporto de Miami, numa madrugada como hoje, né? Tanto foi assim que eu caí fora da Angola. A ideia é que ali é um sistema corrupto, o que eu quero vos dizer. Então, o camarada Lourenço, não é? Eles criaram esse sistema, ou seja, o fiel continuador do sistema corrupto ali em Angola. Razão pela qual, né? Eles, ao comerem o dinheiro da China, né? Os chineses fazem o que eles querem aí naquele país, não é? E por conta da mentalidade escrava, né? Então, os nossos líderes pensam que você, quando é claro, o homem claro é superior ao homem negro. Não. Mas voltando à vaca fria, né? Quando eu chego aqui nos Estados Unidos, a coisa que me ou seja, algo muito curioso, né? Que eu dei conta até nas igrejas, não da minha igreja propriamente, na igreja presbiteriana americana, não notei isso. Mas em várias outras igrejas que eu fui convidado, por exemplo, há um pastor, né, amigo meu, brasileiro, que agora, por acaso ele mora agora no Brasil. Agora está no Brasil, né? As filhas estão cá, mas ele mora agora no Brasil, outra vez, de vez em quando vem. Esse meu amigo levou-me na igreja adventista e notei uma diferença abismal, porque ali só havia negros, né? Negros, porque aqui na América a ideia é que há igrejas que na verdade
só frequentam negros. Agora, na igreja dos brancos é onde mais frequentam, ou seja, onde tem mais misturas. Eu vou repetir, aqui há igrejas que só entram negros, mas as igrejas dos brancos é onde existe mais, não é? Eu diria, o sistema multicultural de cultuar a Deus. Isso eu notei aqui. Ou seja, na minha igreja presbiteriana nós não temos esse problema, de facto, né? Mas aqui, repito, o negro, o americano, aliás, o sistema em si, se há um crime, por exemplo, que se cometeu, vamos supor, eles dizem, se foi um negro, vamos dizer, olha, é um homem negro e tal, né? If you are black, you are black. If you are white, you are white. They don't care, ok? Eles não se importam, não é? Se você, de dizer isso, de dizer a verdade. Inclusive, quando você vai buscar trabalho, né? Por exemplo, dependendo do trabalho, da qualidade do trabalho, etc., aí você vai preencher um formulário da aplicação, né? E lá vão te perguntar se você nasceu aqui, se você não nasceu aqui, se você é negro, se você é branco, e tudo isso vê lá. Portanto, nós temos que abandonar, não é? A mentalidade escrava em África, se quisermos crescer. Nós temos que encarar o branco como sendo igual, ou seja, o sangue que circula nas veias do branco é o mesmo sangue que circula nas veias do negro. Portanto, somos iguais. Inclusive, eu costumo dizer que não existem estrelas brancos, né? Você pode estar de acordo comigo. Mas a ideia é essa, né? Não existe. Enquanto o branco pode fazer um filho, o negro, melhor dito, pode fazer um filho negro, o branco não pode fazer negro. Portanto, isto que fique claro. Logo, você está a rir. Logo, estrelas brancos não existem. Aí existem estrelas negros. E para completar, né? Você não sabia? Você conhece a história? Você lê aí, vai lá nas ferramentas Steve Jobs, sabe? Todo o ser humano vem da África, né? Inclusive os nossos presidentes africanos, né? Olha, se um dia eu pudesse ser presidente de Angola, eu acho que eu já não vou a tempo, né? Eu não tenho ambições políticas aí agora, não me interessa, sinceramente. Interessa-me sim continuar a aconselhar, mas não tenho, eu diria, ambições políticas de um dia, digamos, ser presidente da República de Angola. Mas se um dia pudesse, ou se vocês pudessem me deixar governar uma semana, eu ia agendar uma viagem para a ONU, aqui nos Estados Unidos. Eu viria aqui e ia falar em inglês, né? Se me deixassem falar em inglês, né? Iria dizer a eles de que, né, todos nós viemos da África, né? E aquele continente ali deve ser industrializado porque é o continente mãe. Essa seria a mensagem que era na ONU aí. Essa seria a mensagem. Iria ser, né, pior que o Mandela lá. E todo mundo teria que levantar para escutar, porque a ideia é essa. Não vale a pena abandonar a tua mãe e teu pai, porque a Bíblia nos diz, né, respeitai, né, teu pai e tua mãe, para que os teus dias aumentem. Razão pela qual, muitas vezes, no Ocidente tem havido problemas. Por quê? Porque abandonaram o continente mãe. Mas, infelizmente, quando o camarada Lourenço vem da ONU, anda a dizer, oh, aí houve Covid. Quem quer escutar a história do Covid? Quem? Tanto não tem discursos, né? E eu, antes de terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, olha, sem qualquer tipo de desprezo dos que moram no terceiro mundo. Mas eu notei uma coisa aqui nos países da América Latina, né? Eles, apesar de beneficiarem o facto de estarem próximos dos Estados Unidos, mas o que eu tenho visto é que a maior parte dos presidentes, não é? Você olha para o presidente, por exemplo, enfim, da Argentina, você olha o Peru, por exemplo, você olha o México, você olha, todos esses presidentes, todos eles estudaram nos Estados Unidos, no Ocidente, se você quiser. Todos eles dominam a língua inglesa. Todos eles, quando chegam, por exemplo, vamos supor no Salão Oval, né? Aí no West Wing, na Casa Branca, eles conversam de igual para igual com o presidente norte-americano. Não acontece conosco em África. Eu, há tempos, a título de exemplo, ouvi o camarada Manuel Vicente, quando ele era vice-presidente. Manuel Vicente fala inglês, que eu saiba, né? Ele era diretor da Sonangola ali. Que eu saiba, Manuel Vicente teria tirado alguns cursos de superação aqui nos Estados Unidos, aí no Texas, aí. Até estudou inglês e tal. Mas olha, quando entrou na Casa Branca, o homem, olha, passa o termo,
só não se mijou, né? Desculpa o termo, né? É porque, se calhar, não sei. Mas teve como que uma crise de perda de vocabulário inglês que teve que ser traduzido pelo ex-secretário de Estado, né? O John Kerry, né? Você não sabia, John Kerry é casado com a dona Teresa. A dona Teresa Kerry, né? Dona Teresa Kerry, que é moçambicana, né? Nasceu em Moçambique, fala português, naturalmente. E quero acreditar que João Kerry também fala português e teria se encarregado de trazer o camarada Nuno Vicente. Porque chegou aí, todo envergonhado, enfim, todo cheio, né? Nem parecia ser vice-presidente de Angola, nos representou mal. Eu, inclusive, fiquei, enfim, muito triste, né, ao ver aquilo. Mas a ideia é que, se nós não abandonarmos a mentalidade escrava, né, e começarmos a olhar o homem claro como sendo igual ao homem negro, então caímos numa situação, razão pela qual o resto dos chineses estão em Angola escravizados. Olha, isso não acontece. Cuidado, você aqui nos Estados Unidos da América, você aqui, olha, América, se você não sabia, você aqui pode até andar sem documentos aqui. Até conduzir um carro, você guia um carro aqui por um ano sem documentos. Mas no dia que você mijar no pinico, aí vão te pedir todos os papéis e aí vão saber quem você é. Né? E se você for estrangeiro, naturalmente, olha, cuidado, você pode terminar no teu país no dia seguinte. Porque nunca vi como é que um estrangeiro vai para a terra do outro e simplesmente está a escravizar aquele que encontrou. E vocês, e nós em Angola, não é? Hoje vou repetir uma coisa muito importante que eu falei ontem, é o medo, sobre o medo. Temos de tirar o medo em Angola. Se nós quisermos nos libertar, se você não sabia, o medo é o principal obstáculo, não é? Que leva o homem a ser escravizado por qualquer estúpido, incluindo pelo general João Lourenço, que, na minha opinião, sempre tem dito isso, representa o Lourenço, o homem menos inteligente da Angola, se você não sabia, né? E eu já expliquei os porquês disto, não é? Destas minhas afirmações, da minha afirmação, vezes sem conta. Portanto, né? Temos de abandonar o medo, não é? E nós em Angola estamos a sofrer por medo, porque a ideia é que se 1 milhão de pessoas, repito, não é? Se apresentarem aí na Mutamba para a manifestação, o camarada Lourenço cai fora do país a pé. Se não tiver sorte, pior. 1 milhão, só 1 milhão, não precisa 2, 1 milhão. Lourenço, eu vos garanto que tem os americanos, o mundo ocidental, nos iam dizer, olha, caia fora do poder, você perdeu o controle do poder. Mas o medo é que nos leva, é que continua a nos levar ainda, não é? A essa escravidão agora, depois dos portugueses, agora são os chineses. Portanto, apelo a todos os angolanos, não é? Para que coloquem os chineses em linha. Se nós expulsarmos os portugueses, custa alguma coisa expulsar aquele que invadiu o nosso país. Quem comeu o dinheiro da China? Foi ele para lá, não foi o povo. Portanto, repito, chineses fora de Angola, né? Se nós quisermos ter o nosso país livre, não é? Temos de procurar ter cooperação com países que realmente nos possam trazer cooperação que vale a pena, e nunca com esses comunistas, os chineses, que só trazem uma desgraça e que trazem prisioneiros em Angola, armados em estúpidos e que nos querem agora escravizar outra vez no nosso próprio país. Tá, termina aqui a sessão Desperta Angola. Eu sou Orlando Fonseca, te falo da lindíssima cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. Se você me escuta, onde quer que você me escuta, aqui em toda a União Americana, a todos vocês agradeço imensamente. Se vocês me escutam onde quer que você escuta, aí na República de Angola, ou se calhar, se vocês estiverem desde o Brasil para o Japão, ou do Oriente Médio para o Ocidente, a todos vocês agradeço imensamente, que Deus abençoe a todos vocês. E que tenham linda terça-feira e o resto da semana laboral abençoada. Muito obrigado por escutar-me, por haver escolhido o vosso Desperta Angola. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.